Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? É uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Hoje quero relembrar um momento muito especial. Vocês estão vendo aí a dinâmica preparada com tanto carinho pela nossa irmã Mel. Foi naquele dia em que nós, jovens da Igreja de Viana do Castelo, tivemos um encontro realmente inspirador. Sabe aqueles dias em que Deus toca fundo no coração? Foi assim, os temas que partilhamos ali edificaram muito a nossa fé e nos aproximaram ainda mais uns dos outros. A opção A, você segue o grupo para não ficares fora, entendeu? Você segue o grupo para não ficares fora. A outra opção, podes ficar calado e muda do assunto e sem participar nessa parte de fofoca ou algo assim. Qual é a tua opção? O que você escolhe? Eu prefiro não ir, que eu tenho tendência à fofoca também, sabe? Então vou me perder. Honestamente? Honestamente. Então... Depende da pessoa. Tô falando de quem? Dependendo da... Ok, então a irmã Vanúzia Não, vai pra... eu prefiro não ir, porque... pra não participar. Tá bem, então a irmã Vanúzia vai para o grupo B. O grupo B é este lado. Tá bem. E claro, não podemos esquecer, fofoca é pecado, viu, irmã? Mas tudo com muito amor. Vai vir outra cena. Tirar vantagem sem que ninguém perceba. Por exemplo, você apanhou, vamos supor, você apanhou algo, viu um dinheiro, alguma coisa assim. Não, devolve. Tem gente percebendo, Deus tá no céu olhando. Olha, como pode dizer que estamos com pouco tempo? Ô, seu irmão, Eu qual vou- profeta viu um vale cheio de ossos secos que voltaram à vida? Não entra não, não entra essa instrução não, meu jovem, do profissional senão você se lasca, tá ligado, né? Como é que é a pergunta? Qual profeta viu um vale cheio de ossos secos que voltaram à vida? Ele vai ter que escolher lá alguém, né? Não é ele? Escolhe alguém lá desse grupo. Pode escolher alguém do grupo então pra falar. Passa. Não escolhe não que eu sei. Eu? Não, ele não. Vamos chutar na casa da gente. Vamos Chuta no meio. Tá no meio. Você já escolheu? Outro do grupo pode então, se ele não souber. Calma aí, eu vou pensar. Outro pode. Não passa, também Passa. Passa pra igreja? Pode voltar pra cá. Não pode Ezequiel. Depois da dinâmica, tivemos desafios bíblicos que nos fizeram refletir e crescer. E ainda fomos presenteados com canções lindíssimas apresentadas pelos nossos jovens. Foram momentos que aqueceram a alma. Vejam um trechinho de como foi. Então, quem está com Cristo, Cristo também está com ele. E a luz para o mundo. Foram tantos sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão. Lágrimas a rolar, não há como ele. Mas o que eu trouxe para vocês hoje vai além disso. Hoje, vamos nos aproximar do coração dos nossos irmãos, Dick, Ger e Leonel.
Eles decidiram abrir um pouco das suas histórias, compartilhar seus testemunhos, e isso é algo precioso. E quem nos conduz nessa conversa é o nosso querido irmão Leandro, que preparou perguntas com muito cuidado e sensibilidade para eles. E falar desse grandioso Deus que nós temos. Então, nesse momento, vamos conhecer, através de algumas perguntas, conhecer os nossos irmãos Dick e Leonel. Eu vou lançar perguntas e creio que a plateia também vai ter alguma coisa que querer perguntar. É só alguém levantar a mão que eu dou a palavra. Vocês viram, sim, senhor. Seja bem-vindo aí, meu senhor. Aqui eu tenho algumas perguntas, eu vou elaborei como entrevistador para perguntar. E creio que vocês lá também querem conhecer um pouco mais da história desses dois irmãos aqui presentes conosco. Vamos resumir mais ou menos a vida deles lá em São Tomé, ou na África, nesse caso, e um pouco com a Europa. Então, a primeira pergunta, mas antes de fazer a pergunta, que eu o irmão presente, a quem não conhece, né? Eu creio que alguns não conhecem, quem eu digo, quem eu olhei, então, o irmão aqui da minha esquerda pode responder. Okay. Quem é você? De onde veio? Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu chamo-me Dick Jeff, Dick Jardogo. Eu sou de São Tomé e eu já estou na Igreja Adventista já 5 anos. Acho que 5 anos. E eu estou cá para falar um pouco, né, de como eu conheci a igreja e outras coisas mais. Tem o nosso irmão Leonel também, presente. Mas para a igreja? Sim, sou Leonel. E também sou São Tomé, sou irmão do irmão Dick aqui. E... Irmão de sangue mesmo. Yeah. E estou na Igreja Adventista vai fazer 3 anos. Então, nós vimos aqui que um é mais recente do que o outro. Os dois são recentes, mas só que um é mais do que o outro. Ok? Então, caso eu já tenho o seu microfone. A primeira pergunta que eu faço para o irmão Dick aqui do meu lado, à minha esquerda, é: como cristão, antes de vir para a Europa, como era o teu dia a dia lá em São Tomé? Como era? Irmão Paulo? Bom, o meu dia a dia, né? Em São Tomé, mas como cristão já. Como cristão, sim. Sim, o meu dia a dia em São Tomé como cristão, eu ia para a igreja todos os sábados e nós, para além de sábado, nós tínhamos também culto às quarta e às sexta-feira, e eu participava às quartas e às sextas, e era a minha rotina. Ia para a igreja e eu não trabalhava. Eu já tinha terminado o curso, o ano letivo desse segundo ano, e eu estava um tempo em casa, então tinha assim mais vida boa, né? Para ir para a igreja, então eu ocupei o meu tempo indo à igreja, às quartas, às sextas e às sábados. E eu confesso também que eu me dedicava muito, muito mesmo. Estava muito dedicado às coisas de Deus. Sua dedicação era só na igreja ou como que era? Tipo, tinha campos missionários, dupla, alguma coisa assim fazia, além de dedicação na igreja, eu acho? Sim, nós tínhamos, eu tinha uma dupla que a gente pregava o evangelho aos sábados, depois do culto, que era o meu colega Werner, também está aqui em Portugal, ele fica no Aveiro. E nós, ao sair do culto, nós íamos pregar o evangelho, eu e ele. E também eu desempenhava um papel de corpo de jogral. Nós passávamos jogral na igreja. Nós éramos 4 jovens, eu mais 3, meus colegas, e nós fazíamos jograis. Então, quando nós não vamos para o campo de evangelho, nós passamos tempo em casa ou na igreja, ensaiando, criando jograis, para nós ensaiarmos e aposentar na igreja. Ok. Então, nós vimos aqui um pouquinho da vida do nosso irmão lá em São Tomé, ou em África nesse caso, em todo o conjunto
aqui da minha direita, o nosso irmão Leonel também vai nos falar como também é a sua vida, se é igual ao do irmão, ou se, quer dizer, acompanhava o legado dele, ou nem por isso, ou era mais ativo, ou menos, ou morno nesse caso, como o irmão era. Sinceramente, minha vida como cristão, né, lá em São Tomé não era assim tão perfeita, porque eu não era um cristão assim muito obediente. Estou falando a verdade. Eu ia à igreja também, tal, mas só que eu não tinha a rotina, né, de estudar a Bíblia diariamente e também de vez em quando não ia à igreja aos sábados, às quartas e tal, e trabalhava no sábado também. E isso foi praticamente acabando com a minha vida espiritual, quase que eu desisti mesmo de ir na igreja. Então, o meu irmão às vezes me falava, né, ligava, quando ele estava já na Europa, ele ligava para mim e tal, insistia, não, continua na igreja, não desiste e tal, tua vida vai melhorar, coisas assim. Então, foi me motivando, né? Então eu decidi continuar ainda, dar um tempo ainda na igreja e tal, e agora eu estou aqui. Irmão, então mesmo aqui num resumozinho que o irmão era meio desviado, mas tinha aqui um braço que, apesar de estar distante em termos geográficos, mas estava tão perto em termos espiritual com o irmão. O irmão sempre ligava e dava os seus incentivos. A pergunta que eu tenho aqui é para o nosso irmão Dick, nesse caso, que veio primeiro, e ouvi dizer que este não só você veio, mas teve alguns irmãos também que vieram na mesma época que você. E a pergunta que eu faço assim, de todos os irmãos adventistas que cultuavam na igreja lá em Santo Tomé, juntamente com você, ou a igreja vizinha também que você conhecia, quantos hoje estão de pé frequentando a igreja aqui na Europa? Quantos? Isso é uma situação complicada, né? Que é mais para uma situação individual, né, de cada um. Mas, ao meu ponto de vista, quantos estão de pé? Ok, quantos estão de pé? Hoje vamos chegar lá o porquê ou qual é a razão? Dois estão de pé. Dois. Estes dois é você e mais um, ou você e mais dois? Sim, o meu. Não, são duas pessoas. É eu e mais o meu colega. Tipo, que frequenta a igreja assim normalmente, sabe? É eu e o meu colega Werner. Sim. Que fica na beira. Quer dizer, eu estou falando do colega que, tipo, eu passava mais tempo com ele. Sim, porque o Francisco também é o meu colega e ele também está de pé. Também. Mas, tipo, eu estou falando dos colegas que eu passava mais tempo com ele. O Francisco eu conheci sim em Santo Tomé, mas a gente não tinha assim tanta intimidade como nós temos aqui em Portugal. Eu tinha mais com o Werner, que era mais chegado a ele. Ok. Então, dois estão de pé, eu e aquele meu colega Werner, e mais dois que estão em Lisboa, estão assim, meio desviados. Quer dizer, um dia sim, um dia não? Sim. Até às vezes eu falo com eles, mas eles não são assim tão firmes. Ok, excelente. Essa pergunta é para vocês dois. Já aqui na Europa, já teve momentos em que vocês não queriam mais frequentar a igreja? Já teve momentos que vocês já não queriam? Nos seus princípios, quando chegaram cá na Europa? Sim, já teve momentos? Você também já teve momentos aqui? Mesmo já aqui também? Mesmo com o Dick do lado? Já. Ok. Eu vou para esse momento aqui para fazer um pouco de reflexão sobre. É que eu creio que muitos aqui também têm pessoas ou têm amigos, irmãos que já não estão aqui conosco a frequentar, a cultuar nosso Deus no sábado como o resto de nós, né? Por algum motivo, né? Eu creio. E a situação deles não são diferentes de nós. É isso. E nós vimos aqui que
embora o irmão estava lá em São Tomé, ele tinha o irmão dele aqui, o Dick, apesar de ser irmão de sangue, mas era irmão espiritual, a qual motivava ele sempre de poder ir e não desistir. E eu creio que nós aqui também, os irmãos brasileiros ou cabo-verdianos, e talvez nós também temos alguns irmãos lá no Brasil, em São Tomé, nós poderíamos também ligar e estar incentivando a ir. Isso conta muito, isso também pesou na vida do irmão aqui, então é um testemunho para que nós possamos ter a realidade das coisas. Ok, vou lá perguntar no meu 4, nesse caso, além do... Eu creio que o que vos motivou de não desistir foi o Espírito Santo, né? O primeiro, né? Foi o Espírito Santo. Vocês tiveram... Quem foi que te motivou a não desistir pessoalmente? Além de Deus, ok. Quem mais foi que motivou você a não desistir? Quem mais que me motivou também é o meu colega Werner. Bom, sendo sincero, eu e o Werner, nós somos mesmo muito chegados. Tipo, nós compartilhamos muitas ideias. Tipo, se um está forte, outro está fraco, outro ajuda outro. Já houve momentos que ele estava fraco e eu falei com ele. E já houve muitos momentos também que eu tive fraco que ele falou comigo. Então, nós somos assim, um dando mão um ao outro, tá vendo? Então, ele que me motivou espiritualmente. Quer dizer, presencialmente, pessoa falando, presencialmente, foi ele. Ok, o irmão também disse aqui que mesmo com o irmão dele aqui do lado, ele já pensou também em desistir. Então, quer nos contar de onde tiraste a motivação, além do Espírito Santo que insiste, né? Ou se teve alguma pessoa aqui individualmente que falou com você, alguma coisa assim, que motivou você a perguntar, a não desistir? Sim. A motivação veio um pouquinho também aqui na Europa do meu irmão, que foi como uma âncora também, arrastando de vez em quando, vamos à igreja. Sim, aqui. Sim. Mas também agradeço a nossa irmã Mel, que também motivou bastante. Nosso grupo de almoço, os irmãos também me aconselhava a não desistir da igreja e continuar. É isso. Então, aquilo que eu pude ouvir aqui e que o irmão falou, a conclusão é que, embora nós estamos aqui como igreja, você tinha alguém individual aqui, assim como o irmão, vocês tinham alguém individual que puxava, ou um grupo ao qual vocês frequentavam que sentia-se mais aberto para poder continuar nessa caminhada cristã. E é o mesmo que eu também falo à igreja. Não é porque eu sou pastor, ancião ou coisa. Nós temos nossos momentos difíceis. Nós temos momentos que nós pensamos, mas por nós sabermos com quem nós estamos a lidar, o porquê, o nosso propósito, nós não desistimos. É isso. Não sei se os irmãos entenderam. Não é só porque eu sou o líder de jovens, ou porque o irmão aqui tem ou não tem um cargo, alguma coisa assim. Todos nós já pensamos na nossa cabeça e querer continuar, mas há sempre alguém ou um grupo a qual nós sentimos à vontade, nesse caso, não sei, à vontade ou bem disposto, que nos motiva, tá entendendo? A importância de nós enquadrarmos em um grupo é muito importante. Como diz, uma brasa, uma brasa, nesse caso, um fogo, né? Temos um fogo. Tiramos aí uma lenha ou uma brasa, aquela brasa vai apagar, certo? Então, isso é a importância de nós mantermos juntos e temos alguém a qual nos abraça ou nos motiva a não desistir. Não sei se vocês têm alguma pergunta que querem fazer para eles. Se tem, é só levantar a mão que eu passo o microfone e fazer a pergunta, tá bem? Então, aqui temos aqui. Já? Como é que você falar? Não, eu acho que... Dá pra ouvir? Dá pra ouvir sim. Tá. Aí eu pergunto pra vocês dois que falaram, né, que desanimaram. Vocês nasceram adventistas? Não. Por que desanimaram? Foi como
distante das pessoas que os mantinham naquele círculo, por que lá, por que a nossa... A velha vida, né? Ele chamou. Não, eu diria assim, por que a nossa fidelidade a Deus depende de um lugar? Tipo, eu diria que eu me desanimei por a opção que Stephanie deu aqui de tipo, por não estar com aquele grupo de pessoas e também pelo ambiente, porque em São Tomé o ambiente é totalmente diferente em relação aqui na Europa. A forma como as coisas são aqui na Europa, em comparação com São Tomé, é totalmente diferente. Então, eu diria que isso também foi uma das barreiras, né, que me fez estar assim tão desanimado. É tipo, uma vez, eu acho que já falei isso aqui atrás no grupo da oração dos homens, que era, uma vez nós estávamos na igreja em São Tomé, e na lição escola sabatina, e um homem, um santomense que estava em Portugal, foi para São Tomé, e ele estava a comentar, e ele disse, aqui em Portugal que nós vamos conhecer quem é cristão de verdade. E quando ele falou isso na igreja, muitos riram. Tipo, eu diria que foi um rir de zombaria, por assim dizer. Tipo, não acreditaram. E eu fui um deles a rir. Eu não acreditei. Mas quando eu cheguei aqui na Europa, eu acreditei. Passando 2 anos, eu acho que passaram 2 anos. Quando eu cheguei, eu lembrei da palavra que só me falou. Sabe? Então, isso, tipo, me correu bastante na cabeça, que na verdade só me tinha razão. Aqui na Europa é que a gente vai saber quem é cristão. Porque eu diria que em São Tomé, tipo, era como posso dizer? A socialização lá é mais fácil. Tipo, eu ia dizer que eu estava na conformidade. Tipo, eu não estava a ter um desafio cristão. Não estava a ter. Estava tudo normalizado. Mas aqui tem desafio cristão e eu não estou conseguindo ultrapassar esse desafio. Então, aqui que está a testar a minha fidelidade, aqui na Europa. E eu estou a reprovar. Por isso mesmo eu vi que, tipo, eu não sou cristão de verdade. Mas eu pensei, eu não sou cristão de verdade. Na verdade, eu achava que eu era cristão, mas eu não era cristão de verdade. Foi isso. Então, nós não devemos ser somente, ser cristãos somente por causa de ambiente, do lugar onde nós estamos a frequentar, nesse caso. Porque nós vimos que Daniel foi cristão mesmo na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego foi cristão mesmo na Babilônia. José do Egito foi cristão mesmo no Egito. Então, nós não devemos só ser somente cristãos ou jovens adventistas somente em São Tomé, em Brasil, só lá. Mesmo aqui na Europa nós devemos ser cristãos. Então, a outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. Além de nossa comunhão com Deus, diariamente, o que você tem a dizer para os irmãos recém-chegados à Europa, além de comunhão com Deus diariamente, sim, oração, estudo da palavra, ok? Essas coisas você vai dizer para ele. Tem mais alguma coisa que você diria para ele, para um irmão ou uma irmã recém-chegado, a importância que o meio ambiente tem para essa pessoa? Tem alguma coisa assim a dizer sobre a importância do meio ambiente? Do meio ambiente? Embora nós não podemos ser somente cristãos, por meio ambiente, mas tem uma importância, certo? Então, qual é essa importância que você diria para as pessoas? A importância do meio ambiente? Cristão meio chegado? Espera, eu vou só argumentar mais. Por exemplo, se nós como cristãos, nesse caso, assim, viemos lá recentemente da África ou Brasil, nesse caso, América do Sul, se nós chegamos aqui com estilo de vida daqui da Europa e ficarmos mais no meio ambiente onde há comidas e bebidas, nesse caso que eu estou a dizer, você pode ver o que eu realmente queria dizer, se nós ficarmos nesse ambiente, eu creio que será mais fácil ainda a gente ser influenciado do que. Então, qual é a importância do meio ambiente para as pessoas recém-chegadas? Vocês deixam aqui para essa pessoa? Tipo, a importância do meio ambiente, ou seja, de nós, né? Estamos no meio ambiente. Como cristão, sim. Porque muitas vezes nós, quando estamos em São Tomé, nós temos essa visão. Eu até tive essa visão.
Epa, quando eu chegar em Portugal, eu vou ter isso, eu vou comprar aquilo, vou fazer isso, vou fazer isso. Quando eu cheguei aqui, eu não fiz nada daquilo. Então, uma das cenas que nós devemos ter em mente, né, é, quando está vindo para Portugal, não vem com essa mentalidade de que você está vindo para alcançar aquilo, ou para ter aquilo. Vem com outra mentalidade já. E, porque quando você chega aqui, as coisas são totalmente diferentes, tá vendo? Então, o conselho que eu deixaria é, como cristão que está chegando em Portugal, não se ocultar das pessoas, seja quem você é e tal, mas não reprova, ou seja, não renuncia ao teu princípio. Renuncia ao princípio como assim, tipo, por exemplo, você está num sítio e você vai, tipo, tentar moldar, ser como aquelas pessoas só para agradar, aquelas pessoas, ou seja, para ser incluído naquele ambiente, algo tipo. Ou vai, tipo, tentar adotar o modelo de vida aqui de Portugal, tá vendo? E você tendo essa mentalidade, você vai querer comprar roupas de marca, vai querer comprar sapatos caros, fazer isso, e você começa a entrar na moda, começa a ir para festa, essas coisas. Eu digo isso porque são coisas que quando eu cheguei em Portugal eu passei por isso. Passei por isso e eu vi que foi um desperdício. Foi um desperdício sim, porque se eu não faria isso, eu já teria alcançado outras coisas que eu agora corro atrás. E quer falar mais um pouco? Então o conselho é não desistir do teu princípio, do teu Deus, ser quem você é. Está no meio ambiente, seja um cristão de verdade. Se não está bom, sai. Se está bom, permanece lá. Ou se está lá para falar de Deus, alguma coisa, é bom. Mas se está lá para ser como aquelas pessoas, ou ser, incluir no meio deles também, ser como eles, não vale a pena. É isso. Para ser aceito como ele. Então, irmão, quase lá em Santo Tomé, quase aqui na Europa, que quase queria desistir. Irmão, o que o irmão tem para dizer para as pessoas que querem desistir? Quem você quer dizer para essas pessoas? Você, por ser chefe da experiência de querer desistir. Essa para manter o clima aqui. Quase perfeito. O que você tem a dizer para essas pessoas que querem desistir? Eu vou falar, seria... Você é o líder de todos que querem desistir, sabe? O que você quer dizer para essas pessoas que querem desistir? O modelo de todo... Eu diria que, tipo, nós sendo seres humanos somos fracos. Então, se acompanharmos, tipo, o meu eu, não, vou fazer isso porque eu consigo e tal, você não consegue, então é buscar primeiramente o poder do Espírito Santo. Só ele pode te fazer, pode te conduzir, né, a abandonar a mal vida e não desistir do caminho certo e essas coisas. Mas... Amém? Então temos aqui para esse momento, para alguns foi muito tempo, mas para os outros gostaria mais que a pergunta continuasse. Vocês puderam aqui conhecer a vida não somente deles, mas a realidade de muitos aqui, talvez eu creio, que também já pensaram em desistir, que tiveram momentos que desesperam, ok? Agradeço os irmãos por participarem aqui conosco. Um grande exemplo de não desistir. Obrigado pela vossa presença. E então, vocês sentiram o impacto? O nosso irmão Leonel quase desistiu, quase deixou tudo para trás, mas olha como Deus é bom. Justamente por ele quase ter desistido, ele se tornou exemplo para todos aqueles que um dia pensaram em fazer o mesmo. E o mais lindo é que ele permaneceu, ele ficou. E nos lembrou de algo que precisamos guardar no coração. Desistir de Deus nunca será a solução, porque é justamente Deus quem não desiste de nós, meus irmãos. É isso. Voltaremos em breve trazendo mais testemunhos, mais experiências, mais momentos em que Deus se revela de maneiras simples, mas profundas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês com força para continuar, esperança para recomeçar e fé para nunca desistir. Vocês são amados e estamos juntos nessa caminhada. Amém.